Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando o nosso curso de produtos notáveis. Lembrando que as nossas 5 primeiras aulas eram do nosso ciclo básico, que era o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos. Começando o cubo na nossa quarta aula, que era o cubo da soma, e na quinta aula a gente termina o ciclo básico como cubo da diferença de dois termos. Na aula anterior, na aula 6, a gente começou o nosso ciclo avançado, que era o quadrado da soma de três termos. Agora, continuando a nossa segunda aula do ciclo avançado, a sétima aula do curso de produtos notáveis, a gente vai fazer de três termos também, mas é o cubo da soma deles, dos três termos. Bacana? Então vamos lá, sem perder muito tempo, diretamente. Vamos lá. Então, lembrando que é a nossa aula de número 7. Então vamos diretamente à nossa aulinha de cubo da soma de três termos. Vamos iniciar com a nossa representação algébrica. Lembrando que para a gente fazer a representação algébrica, a gente vai demonstrar a fórmula, como a gente tem feito desde o início, lá no quadrado da soma de dois termos. Você tem que ter uma base naquele ciclo básico, justamente porque a gente vai precisar daquelas fórmulas, cubo da soma de dois termos. Então, eu estou colocando os cards aqui acima para você poder acompanhar com mais perfeição, com mais fluidez, a nossa resolução, a demonstração da fórmula do cubo da soma de três termos. Então vamos lá iniciar, do mesmo jeito que eu comecei com o quadrado da soma de três termos, a gente separou, no lugar de trabalhar com três termos, a gente trabalha apenas com dois. Como assim? Eu vou separar aqui o A mais B como sendo o nosso primeiro termo. E o C, claro, é o nosso segundo termo. Por quê? Porque a fórmula do cubo da soma de dois termos a gente já conhece. E aí a gente vai aplicar agora. Então, como é que fica o cubo da soma de dois termos? É justamente, vamos lá comigo, o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Bacana? Então, isso aí, eu estou deixando aqui o card para você rever o cubo da soma de dois termos. Agora, a gente novamente vai aplicar o cubo bem aqui, ó. Você percebe que você tem um cubo da soma de dois termos. Então, a gente vai aplicar a mesma fórmula para resolver isso. Então, o que é que te dá o cubo da soma de dois termos? Dá o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Bacana? Pronto, o cubo do segundo termo. Pronto, isso foi apenas o cubo da soma desses dois termos. Então, a gente vai repetir isso, mais 3 ao quadrado vezes o C, mais 3 que multiplicar mais B, multiplicado por C ao quadrado, mais C ao cubo. Ananias, eu estou vendo aqui que tem um quadrado da soma de A com B, ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Eu poderia resolver? Poderia. Lá uma estratégia diferente, para não ter que trabalhar com esses dois produtos notáveis ao mesmo tempo. O que é que eu vou fazer? Eu vou separar os cubos que a gente tem. O que é que a gente já tem como cubo aqui? A gente tem o A ao cubo aqui, a gente já tem o B ao cubo e já temos o C ao cubo. Vamos jogar eles aqui para frente. A ao cubo, B ao cubo, mais C ao cubo. Por que é que eu posso fazer isso? Você lembra que quando você altera as parcelas, né, você não vai alterar a soma. Então você pode mudar essa ordem. É justamente a propriedade comutativa da adição. Tranquilo até aí? Beleza. O que é que a gente tem aqui? Ó? Olha para cá. Eu tenho bem aqui 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado. O que é que você observa que tem em comum entre eles? O 3 tem nas duas parcelas? Sim. Tem um A nas duas parcelas? Também. E você observa que também tem um B nas duas parcelas. Então, vou colocar aqui como um fator comum. 3A. Tranquilo até aí?
Pronto. Aí o que é que vai sobrar? Ele vai multiplicar, você vai dividir 3a ao quadrado b por 3ab, vai sobrar só o a. Mais 3ab ao quadrado dividido por 3ab, vai sobrar apenas mais b. Pronto. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ótimo. Então, o que é que a gente vai fazer de imediato aqui? A gente tem mais 3a mais b, claro que isso aqui é o quadrado, vezes c, mais 3a mais b, vezes c ao quadrado. Pronto. Tudo bem? Pronto. O que é que a gente vai fazer além disso? Vamos repetir o a ao cubo, mais b ao cubo, mais c ao cubo. Como eu falei, vocês percebem que é bem detalhada essa demonstração, essa resolução. Então, aqui eu vou repetir, mais 3ab, que multiplica a mais b, mais. E agora, o que é que a gente percebe aqui? O que é que eu tenho em comum aqui, ó, nesses dois casos aqui? Ah, eu tenho a mais b. Então, eu vou colocar o a mais b como um fator comum. Então, a gente vai ter... E além do a mais b, a gente também tem o 3. Então, posso colocar o 3, devo colocar o 3. A mais b. Pronto. Eu vou abrir um colchete. Por quê? Eu vou dividir 3, o quadrado de a mais b, vezes c por isso. Vai sobrar a mais b vezes c. Então, a gente coloca aqui. A mais b vezes c. Entendeu por que é que eu coloquei o colchete? Justamente porque tinha um outro parêntese. Mais aqui. 3 que multiplica a mais b, que multiplica c ao quadrado. Se eu coloquei o 3a mais b como fator comum, só vai sobrar o c ao quadrado. Tudo bem? Pronto, c ao quadrado. Então, a gente fecha o colchete. A gente está quase lá. Então, a gente vai ter a soma desses cubos. A ao cubo, a gente não vai mais mexer neles. b ao cubo, mais c ao cubo, mais. A gente tem 3 que multiplica b, a mais b, mais. E agora, o que é que a gente tem? 3, vamos resolver isso aqui dentro. Ó. A gente vai ter 3 que multiplica o quê? A mais b. E aqui dentro, o que temos? Vamos fazer essa distributiva. Você vai ter o quê? Você vai ter o quê? AC mais BC mais C ao quadrado. Ok? Tranquilo até aí? Ótimo. E agora, o que é que a gente vai fazer nessa linha? Vamos repetir o A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo mais... Agora, preste bastante atenção. Você percebe aqui que você tem como fator comum aqui o 3, ó, e tem A mais B e A mais B? Ótimo. Então, a gente vai usar novamente o 3 vezes A mais B como fator comum. Então, 3 que multiplica A mais B. Então, o que é que vai sobrar disso aqui? O que é que sobra? Você percebe aqui que vai sobrar desse produto aqui, 3 vezes AB vezes A mais B, tem o 3 e tem o A mais B. Sobra quem? AB. Então, a gente vai abrir aqui um colchete e vai colocar o AB. E disso aqui tudo, ó, desse 3 que multiplica A mais B, que multiplica AC mais BC mais C ao quadrado, vai sobrar o que está dentro do colchete. Então, a gente faz aqui, ó, mais AC mais BC mais C ao quadrado. Fecha o colchete, ok? Estamos quase lá. A gente agora continua na próxima linha, continuando. A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo mais. A gente tem aqui um agrupamento. Olha aqui dentro do colchete. Você percebe aqui, ó, que eu tenho o que em comum entre AB e AC? Eu tenho A. E o que é que eu tenho em comum aqui entre BC mais C ao quadrado? Eu tenho C. Então, a gente vai fazer exatamente esse uso do agrupamento. Então, a gente repete isso aqui 3 vezes
A mais B, abre o nosso colchete e usa o agrupamento. Vamos fazer o fator comum entre AB e AC, é justamente A. Então vai sobrar o quê? B mais C, não é isso? Mais. E aqui, BC mais C ao quadrado. Você percebe que tem um C como fator comum. Então vai sobrar o quê? B mais C, que era o nosso objetivo. Pronto, fechou o colchete. Vamos lá na próxima linha, continuando. Tá pertinho. A ao cubo mais B ao cubo. Como eu tinha comentado com vocês, a gente não vai mais mexer nisso. E agora, o grão finale. 3 que multiplica quem? A mais B. Que multiplica aqui. O que é que eu tenho em comum entre A que multiplica B mais C que multiplica B mais C? Você já percebe que é o B mais C. Então vai sobrar o quê? A mais C, não é isso? Ótimo. Então a gente tem aqui A mais C, que multiplica também B mais C. Pronto, a gente terminou. Então o que é que te dá o cubo? O cubo da soma de 3 termos dá o cubo do primeiro, mais o cubo do segundo, mais o cubo do terceiro, mais 3 vezes o produto da soma 2 a 2. Produto de A primeiro com o segundo, o produto da soma do segundo com o terceiro, multiplicado, né, o produto do segundo somado com o terceiro. Então, isso que é o cubo da soma de 3 termos. E aí, gostou da resolução? Bacana, né? Então, vamos escrever isso aqui literalmente. O que é que te dá? O que é que te dá o cubo da soma de 3 termos? Então, escrevendo, como eu tinha comentado, é o cubo do primeiro, mais o cubo do segundo, mais o cubo do terceiro, mais 3 vezes o produto da soma do primeiro com o segundo, somando, né? E a soma e o produto da soma do segundo com o terceiro. Então, escrevendo isso aí, então teremos justamente a nossa definição, a nossa demonstração. Você tem que aplicar isso. Para fixar melhor ainda, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 2 exemplos. Vamos executar 2 exercícios para fixar melhor a fórmula. Mas eu recomendo, antes de entrar no exercício, tenta escrever essa fórmula umas 2, 3 vezes para a gente executar melhor no exercício. Então vamos lá diretamente para o nosso primeiro exercício. Então o que é que você já identifica aqui de imediato? Então o que é que a gente tem? A gente tem um cubo da soma de 3 termos. Lembrando aqui que o teu primeiro termo é o 2x, não é isso? O segundo termo é 3y e o terceiro termo é exatamente 4. Então a gente vai usar apenas a fórmula, não precisa fazer aquele cálculo até chegar na fórmula não. A gente vai diretamente usar a fórmula. O que é que te dá o cubo da soma de 3 termos? Dá exatamente o quê? O cubo do primeiro mais o cubo do segundo mais o cubo do terceiro. Mais o quê? 3 vezes o produto do primeiro com o segundo, que é 2x mais 3y, vezes, justamente, o primeiro com o terceiro, 2, 4, né? E o produto da soma do segundo com o terceiro. Então, a gente vai ter 3y mais 4, ok? Pronto, agora é só 2 ao cubo é 8, x ao cubo, 3 ao cubo, que é 27, né? 3 vezes 3 vezes 3 é 27, y ao cubo, mais 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, isso. Mais, agora a gente tem esses produtos aqui. O que é que a gente deve fazer? Eu vou deixar o 3 para o final, mais 3, e a gente vai fazer esse produto. Como? Vamos distribuir. Como é que a gente distribui? Você faz, ó, 2x vezes 2x, 4x quadrado. 2x vezes 4, 8x. 3y vezes 2x, 3 vezes 2, 6, xy.
E 3y vezes 4. Isso, 12y. Só que isso aqui está multiplicado por quem? Por 3y mais 4. Ok? Pronto, falta a gente distribuir isso aqui agora. Vamos lá. Repetir esses cubos. 8x ao cubo mais 27y ao cubo mais 64 mais. Vamos logo fazer com o 3. Ó. 3 que multiplica 3y dá 9y. Aí 9y vezes 4. 9 vezes 4, 36. Aí você repete a parte literal. X ao quadrado, y. Aí novamente, né? 3 vezes 3y. A gente já sabe que é 9y. Vezes 8. 9 vezes 8, 72. Então a gente escreve aqui, 72. 72xy. Ok? Tranquilo até aí? Ótimo. Novamente, 3 vezes 3y, 9. Né? Y. Vezes 6xy. Então 9 vezes 6 dá 54. Então você coloca aqui 54. Aí coloca x. Y vezes y. Você lembra que conserva a base, somos expoentes. Então fica y ao quadrado. E aqui, para terminar o do 3y, 3 vezes 3y, 9y, vezes 12y. 9 vezes 12 é justamente 108. Então, mais 108, justamente y ao quadrado. Lembrando que, quantas multiplicações você precisa fazer? Você tem aqui 2 fatores no final e aqui tu tem 4 fatores. Então, 2 vezes 4 vão ser 8 parcelas aí. Então, agora a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez com o 3y, vamos ter que fazer com o 4 aqui. Vamos fazer aqui abaixo. Mais 3 vezes 4, 12. A gente faz 12 vezes 4, 48. Aí você repete a parte literal, x ao quadrado. 3 vezes 4, 12, vezes 8. 8 vezes 12, né? Dá 96. Repete a parte literal. 12 vezes 6, 72. XY. Repete a parte literal. E 12 vezes 12 dá 144. Repetindo a parte literal. Y ao y, né? Sem elevar ao quadrado. Ok? Terminou aí? Quase. Agora a gente vai verificar se tem alguns monômios semelhantes para a gente poder simplificar, adicionar. No caso é só adição, né? Não tem subtração. Então vamos lá, para a gente terminar. Tem algum x ao cubo aqui? Só tem o primeiro, então você repete. Tem algum y ao cubo, exceto o primeiro? Não. Então você repete. Ok? Pronto. Eu vou deixar esse 64 para o final, porque ele não tem letra, né? Ó, aqui você tem o quê? 36x ao quadrado, y. Não tem mais nenhum. Então você repete. Aqui eu tenho 54xy ao quadrado. Então a gente escreve mais 54xy ao quadrado. Ok? Bem aqui 72xy com 72xy. Então a gente pode somar, vai ficar mais 144xy. Ok? Aqui 48x ao quadrado. Não tem mais nenhum x ao quadrado. Tem 108y ao quadrado. Tem 96x e 144y. Eu vou colocar aqui abaixo. Então vamos lá. Mais 48x ao quadrado. Mais 108 y ao quadrado. Mais 96x. Mais 144y. Esse é o teu resultado final, né? Você percebe que não tem mais nada que você possa simplificar. Ananias, deu quase o mesmo resultado do anterior. Só que a diferença é que a gente colocou em ordem decrescente de grau, né? Começou com terceiro grau, aí bem aqui já vai para o segundo grau, né? Segundo grau, primeiro grau, certo? Então tenta organizar o teu polinômio em ordem decrescente de grau. Bacana? E aí, deu uma canseira? Não, vamos lá para o nosso último exercício básico. Então, aquele de sempre, né? Que vocês adoram.
que é trabalhando com fração. Imagina aí aquela expressão enorme e ainda tendo a preocupação com a fração. A gente tem que fazer isso sim, você tem que treinar bastante com esses números fracionários. Costuma cair muito, costuma ser bem trabalhado. E o cubo da soma de 3 termos. Quem são os termos? X ao quadrado é o primeiro, 1 meio de x é o segundo e 3 é o terceiro. O que é que te dá o cubo da soma de 3 termos? Dá o cubo do primeiro, mais o cubo do segundo, mais o cubo do terceiro. Mais 3 vezes a soma do primeiro com o segundo, x quadrado mais 1 meio de x, que multiplica a soma do primeiro com o terceiro, x quadrado mais 3, multiplicado pela soma do segundo com o terceiro, 1 meio de x mais 3. Bacana? É isso. Agora a gente vai desenvolver. Lembrando aqui que tu tem uma potência de potência no primeiro caso. Então o que é que tu faz? Conserva a base que é x e multiplica esses expoentes. 2 vezes 3 aqui, 2 vezes 3, exatamente 6. E aqui, cuidado, tem uma potência de um produto de 1 meio com x e de um quociente. 1 dividido por 2 é um quociente. Então, tu eleva cada termo desse. O 1 tu eleva ao cubo, vai dar exatamente 1. O 2 eleva ao cubo, que é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. E o x elevado a 1 elevado ao cubo. Então, fica elevado a 3. Ok? Mais... tu tem aqui 3 ao cubo, que é justamente 27, ótimo. Agora, a gente vai ter aquele trabalho lá, de fazer as distributivas. Bacana? Então, vamos lá. Eu tenho 3 vezes aqui. Então, vamos logo multiplicar esse primeiro com o segundo. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Isso, você vai ter x elevado a 4. Porque produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. X ao quadrado vezes 3. Então, você vai ter 3x ao quadrado. Ok? Agora, faz aqui 1 meio de x vezes x ao quadrado. Você repete o termo 1 meio. E faz x vezes x ao quadrado, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 2, exatamente 3. E para terminar essa parte, 1 meio de x vezes 3. 1 vezes 3 dá 3, sobre 2, e você coloca o x. Ótimo, tranquilo. Repete esse aqui, vezes 1 meio de x mais 3. Ok? Pronto. Tá quase lá, né? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente fez no exemplo passado. Vamos multiplicar esses 2 termos por esses 4 termos. Mas antes disso, vamos fazer com 3, né? 3 vezes 1 meio de x dá 3 meios de x. E 3 vezes 3 dá exatamente 9. Não é isso? Pronto. Então vamos lá. Eu vou repetir esses cubos inicialmente. X à sexta mais 1/8 de x ao cubo, mais 27, mais. Então, vamos lá. 3 vezes 1 meio de x é 3 meios de x, vezes x à quarta. Então, você repete 3 meios, não é mesmo? 3 meios. E x à quarta vezes x, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, dá x à quinta. Novamente. 3 meios de x vezes 3x ao quadrado. Então, você faz 3 vezes 3 dá 9. Repete o 2, que está no denominador, e faz x vezes x ao quadrado, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 2 dá exatamente 3. Então, você coloca aqui o 3. Novamente, 3 meios de x vezes 1 meio de x ao cubo. Novamente, 3 vezes 1 vai ter 3. Aí você faz 2 vezes 2, os denominadores. Então, dá 4. X vezes x ao cubo dá x à quarta, porque você soma os expoentes, ok? E para terminar com 3 meios de x, né? Você multiplica por 3 meios de x. Então, dá o quadrado dele. Como assim? O quadrado de 3 é 9, o quadrado de 2 é 4, e o quadrado de x é x ao quadrado. Pronto, então a gente terminou essa parte aqui. Agora tem que multiplicar
3 vezes 3 é 9. Então a gente começa. 9 vezes x à quarta. Isso. 9x à quarta. Então esse é mais simples. 9 vezes 3x ao quadrado. 9 vezes 3, 27. Repete a parte literal. 9 vezes 1 meio de x ao cubo. 9 vezes 1 dá 9. Então você repete o restante. O 2 do denominador e o x ao cubo. E 9 vezes 3 meios de x. 9 vezes 3, 27. Meios de x. Ok? A gente observa que tem algumas coisas que dá para tu simplificar. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos organizar isso. Então aqui vai ser exatamente igual a quanto? Vamos lá. Eu tenho aqui x à sexta. Temos aqui 1/8, né? 1/8 de x à terceira. Eu não vou mexer nisso agora, né? Porque eu tenho aqui, ó, 9 meio de x à terceira. Vamos colocar em ordem de grau. Peguei um de sexta potência, agora vamos de quinta potência. Só tem esse, ó. Então vamos lá. Mais 3 meios de x à quinta. Ok? Ótimo. Vamos ver se tem de x à quarta. Tem aqui, ó. X à quarta. E tem bem aqui de x à quarta. Ótimo. Então você vai fazer 3 quartos mais 9. Vamos fazer diretamente isso, ó. Você faz como? 3 quartos mais 9. Olha que interessante. Bem simples de fazer. Você vai repetir o denominador, que é 4, e vai fazer assim. 4 vezes 9, que dá 36, mais 3. Então dá 39. Então ficou o quê? 39 quartos. E a tua parte literal é x à quarta. Então vamos escrever x à quarta. Ok? Pronto, agora a gente vai lá para o x ao cubo. Vamos fazer o mesmo processo que a gente fez com o x ao cubo. Deixa eu só apagar lá em cima. O bom do vídeo é que você está copiando, né? Ou se não estiver copiando, você pode voltar o vídeo, né? Justamente voltar para rever, né? Como é que foi feito essa resolução, que é o que eu recomendo. Tenta parar o vídeo, tenta resolver, certo? Diversas vezes. Então, o que temos aqui, ó? 1/8 de x ao cubo, 9 meios de x ao cubo com 9 meios de x ao cubo. 9 meio com 9 meio, né? Metade de uma coisa com a outra metade, né? Vai dar exatamente o inteiro. Então, se eu tenho 9 meio com 9 meio, dá 9. Então, eu vou ter apenas o quê? 1/8 mais 9. Fica mais simples a resolução. Aí você faz aquele mesmo processo. Você vai repetir o 8 e faz 8 vezes 9, 72, mais 1. Então, fica 73. Então, você escreve aqui, mais 73 oitavos de x ao cubo. Estamos chegando lá ao nosso resultado final. O que é que falta aqui? Ó? Você observa que está faltando 9 quartos de x ao quadrado e o 27x ao quadrado. Ok? Pronto. Então, vamos lá apagar. Lá em cima. Vamos lá. Então, aqui a gente tem 9 quartos e tem o 27, mais 27. Novamente, tu repete o denominador, que é 4, e faz 4 vezes 27. Quando tu estiver multiplicando por 4, tu dobra o número e depois dobra novamente. Fica bem mais simples a resolução. 4 vezes 27 é o dobro de 27, que é 54, e o dobro de 54 é 108. 108 mais 9 é justamente 117. Exatamente. Pronto, a gente vai escrever isso. Mais 117x ao quadrado. Ok? Pronto. O que é que faltou? Apenas o 27 meios de x mais 27. Vou escrever aqui. Mais 27. Esse é o teu resultado. Tu acabou de resolver o cubo da soma daqueles três termos. Do x ao quadrado com 1 meio de x com 3. Bacana? E aí, gostou da nossa aula? Gostou da demonstração do cubo da soma de três termos? Se tiver gostado, não esquece de deixar o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe teu comentário aqui abaixo. Não esquece de passar por nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!